Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Em todo o planeta, diariamente são desperdiçadas milhares de sacolas plásticas no meio ambiente. A preocupação com esse problema cresceu tanto que no Brasil diversas leis estaduais e municipais têm sido elaboradas nos últimos anos, visando banir o fornecimento das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. Mas as leis contra o uso das sacolinhas levantaram uma série de questionamentos por parte dos consumidores e dos comerciantes. Quais seriam então as alternativas plausíveis para o descarte desses resíduos? Bem, uma coisa é certa, as sacolas plásticas são mesmo inimigas do meio ambiente. Além de entupir galerias de esgoto e águas pluviais, elas poluem rios e mares, sujam praias e levam centenas de anos para desaparecer. Para falar sobre as sacolas plásticas, eu recebo aqui no estúdio a gerente da campanha Saco é um Saco, do Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Daltro. Olá, Fernanda, bem-vinda. Obrigada. Também está conosco a membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-DF, Daniele Nobre. Olá, Daniele, é um prazer. Prazer estar aqui de novo. Bem, antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um estabelecimento comercial que se preocupa com o meio ambiente e que incentiva o uso de caixas de papelão e das chamadas eco bags. Sem dúvida é prático ir ao mercado, escolher os produtos e sair carregando tudo em várias sacolas. Mas a praticidade pode, muitas vezes, ter consequências sérias para a população. Dentro da cidade, ela entope bueiros. E isso é ruim na época da chuva, né? A questão de entupir bueiros, porque você tem alagamento da cidade. Por outro lado, quando cai dentro dos rios, isso pode matar algumas espécies. E quando você mais adiante cai dentro do mar, você também mata pássaros, outras espécies também, tartarugas. Todo mês, nos supermercados do Brasil, são distribuídas mais de 1 bilhão de sacolas plásticas. E o que preocupa é que quase 80% delas são usadas como sacos de lixo em casa e depois vão direto para os lixões e aterros sanitários. Aquele material, todos os componentes químicos, eles continuam no solo. Eles só simplesmente pulverizam, mas ele continua, se você tiver uma chuva, aquele material ele desce e ele contamina o solo e mais na frente também o lençol freático. Por isso que você não eliminou os produtos químicos, você somente, vamos dizer, reduziu o tamanho da sacola plástica. Cada pessoa leva para casa, em média, 66 sacolinhas por mês. Por isso, alguns mercados até oferecem outras opções, como caixas de papelão, sacolas reutilizáveis. Mas o difícil mesmo é encontrar quem use. Eu sou a favor de continuar a sacolinha plástica, porque serve em casa, serve para botar lixo. E o meio ambiente? Fica ruim, mas de todo jeito vai ter que ter plástico para botar o lixo. Não tem outro recipiente para pôr lixo, para o lixeiro levar. É inconveniente a gente trazer de casa uma sacola, a gente pode esquecer, né, não estar acostumado a usar sacola plástica aqui, mas eu acho que deveria ser extinto, até mesmo porque em alguns países desenvolvidos já não se usa mais sacola plástica. Essas caixas ela tem um problema do higiene, então eu acho que a sacola sem ser plástico é mais correta. A solução seria todo mundo usar as sacolas biodegradáveis. O problema é o preço. Se o governo trabalhasse no sentido de dar um subsídio inicialmente para que houvesse a mudança de uma tecnologia, até que essa tecnologia fosse mais barata, as pessoas mudariam realmente de uma sacola feita de petróleo para uma sacola biodegradável. Mas o custo muitas vezes é 3 ou até 5 vezes mais. Então, naturalmente, a primeira coisa que bate é o bolso. Fernanda, inúmeras leis surgiram com o objetivo de proibir o uso dessas sacolinhas, não é? Por que essas iniciativas geraram tanta polêmica? Bom, a princípio elas começaram a surgir já há alguns anos no Brasil, né? Essas legislações municipais e estaduais, buscando responder um anseio da sociedade de proteção do meio ambiente. O que a gente pode fazer para diminuir esse grande impacto que o consumo excessivo de sacolas plásticas tem no meio ambiente e na nossa qualidade de vida, né? Então, a gente fala do impacto da sacola plástica no meio ambiente natural, mas também no meio ambiente urbano, que são as sacolas que a gente vê voando, presas em fios de alta tensão e árvores, né? O que ocorre no momento em que se faz uma definição tão drástica
uma mudança tão drástica no dia a dia das pessoas, sem que haja uma devida ação educativa paralelo a isso, o impacto é muito grande no dia a dia. Então, aquela pessoa que não está acostumada, não está preparada para levar uma sacola retornável, para levar um carrinho de feira, para fazer suas compras, chega lá e se dá conta de que não tem mais sacola plástica, ela realmente se sente contrariada, ela se sente desconfortável, não é a situação que ela está acostumada a lidar. Então, ela tem que retrabalhar aquilo ali. Então, a polêmica toda ela acontece não apenas pela questão do desconforto do cidadão, mas também em função da disputa de mercado. É um mercado milionário, né, de sacolas plásticas no país. E, Daniele, essa mudança de atitude no dia a dia, de deixar de lado a sacola plástica, também atingiria os comerciantes? De que forma? Sim, sem sombra de dúvida. Os comerciantes, na realidade, são eles que fecham não, mas complementam a cadeia produtiva. Então, o consumidor, ele passa a funcionar nessa relação de consumo como o destinatário final. Então, para os comerciantes, o impacto, na realidade, a meu ver, seria o custo de produtividade de sacolas mais resistentes, né, de sacolas que não degradem tanto assim o meio ambiente. E o papel principal, que a Fernanda de forma muito clara colocou, que é uma coisa que tem que ser alcançada por todos os grupos, e aí eu não me reporto somente aos comerciantes, é a questão da educação e da conscientização ambiental. Então, o comerciante, ele é impactado no momento dos custos, tá certo? Implementação de um produto um pouco mais resistente, feito de material reutilizável, que não seja tão degradante para a natureza. E o consumidor, por certa forma, que também está dentro dessa cadeia, ele passa a ser impactado no preço final dessa coisa também, desse produto que o comerciante pode passar a oferecer para não degradar tanto a natureza. Entendo. E, Fernanda, já que a gente falou dessa questão, tocou nesse ponto da questão da educação ambiental, o Ministério, ele tem algum projeto que prevê uma divulgação maior do quanto seria importante abrirmos mão dessa sacola e de realmente trazer a educação ambiental, a conscientização para o cidadão, para que ele mesmo decida não usar mais essas sacolas? Bom, o Ministério ele tem a campanha Saco a Saco, que ocorre desde 2009. Entre 2009 e 2010, o trabalho de conscientização foi muito mais forte, muito mais intenso. A gente trabalhou a multiplataformas. A gente trabalhou na internet, trabalhou com cartazes, com cartilhas distribuídas no país inteiro, além, claro, de um sem número de parcerias e adesões voluntárias que a gente teve à campanha. Então, ao passo em que o Ministério estava trabalhando em Brasília, os supermercadistas estavam trabalhando em quase todo o país e pessoas, indivíduos, cidadãos, donos de pequenas lojas, donos de padarias também aderiram à campanha e a gente enviou material para eles, eles estamparam nas suas lojas, nas suas confecções, para fazer também essa divulgação. O trabalho de conscientização, ele ocorre tanto com essas iniciativas do próprio governo, mas principalmente pela adesão do setor mais próximo da sociedade, do cidadão, do interesse do cidadão, mas ele acontece também de uma forma muito mais sutil, que é, por exemplo, você fazer suas compras com uma sacola reutilizável e a pessoa que está atrás de você vê aquilo ali. Uhum. Então, esse movimento, ele acontece, por exemplo, né? A ideia do consumo sustentável ela é muito baseada no exemplo. Não interessa se a pessoa do lado não faz. Se você fizer, você vai estar dando exemplo para outras pessoas. Vocês que são totalmente ligados a essas questões ambientais, vocês têm sentido que tem havido algum tipo de resistência por parte dos donos de estabelecimentos comerciais? Infelizmente, é uma minoria que realmente aprova essa ideia de abandonar a sacola plástica. Ainda existe resistência? Veja, Carol, o que tem que ficar claro, e é uma conversa que eu tive agora há pouco com a Fernanda, é que a sacola plástica em si, sozinha, considerada individualmente, não é bem a vilã da história. Uhum. E olha que nós atuamos na área ambiental e nós sabemos bem disso. Por que não é bem a vilã da história? Porque a questão da educação e da conscientização ambiental ela tem que ser direcionada
para o consumo excessivo dessas sacolas. O que efetivamente atinge, impacta o meio ambiente é o consumo excessivo dessas sacolas e o descarte feito de forma não tão adequada assim para o meio ambiente. Então, quando você fala que existe resistência ou não existe resistência por parte dos donos de supermercados, nós temos que relativizar, sim, um pouco essa questão. Porque muitos supermercados tiveram a iniciativa, inclusive, de retirar as sacolas de circulação. Né? O que gerou um problema aí de ponta para o consumidor. Que o consumidor, já acostumado, a Fernanda bem citou, a questão habitual de ir às compras, de acondicionar os produtos adquiridos em sacolas plásticas, que são sacolas que são feitas à base de produtos derivados de petróleo, ou seja, extremamente agressores ao meio ambiente. Esse personagem da relação, esse personagem de ponta que é o consumidor, sim, é que poderia, digamos assim, impactar a razão de ser desse projeto nas mãos dos donos de supermercados, por exemplo. Ou seja, a gente não pode, na realidade, nós não podemos vilanizar os donos de supermercados. Temos que, sim, dar um crédito, porque muitos desses donos de supermercados, sim, tiveram a iniciativa de retirar essas sacolas. O que nem sempre pode resolver a um primeiro momento, porque vem um outro problema, que é a questão dos consumidores reclamarem. E se não há alternativas para isso, viáveis, feitas à base, as sacolas, por exemplo, feitas retornáveis, as feitas à base de produtos que são reutilizáveis, realmente você tem um problema. O que a gente observa nos comerciantes, principalmente nos supermercadistas, que é o grosso da coisa? A gente percebe um medo muito grande de contrariar o consumidor. Entendo. Né, dele não ter ali disponível a sacola plástica e isso afastar o consumidor. O cliente se ressentir daquela situação e falar, não vou comprar mais aqui com você. Entendi. Você não me respeita e tal. Então, qual é o problema maior? A gente tem um núcleo de supermercadistas já muito conscientizados, já muito cientes do problema que eles ajudam a aumentar, na verdade, né, porque o problema é o consumo mesmo, e muito conscientes também do papel deles na questão da logística reversa, na questão do gerenciamento de resíduos. Eles sabem que o que eles estão passando para o consumidor ali, que antes era visto como uma forma de propaganda, porque a pessoa está passeando com aquela sacola estampada com o nome dele, agora é lixo assinado. Eles percebem isso. Então, ao ponto que a gente tem uma parcela dos supermercadistas muito conscientes disso, muito preocupados com o papel deles na coletividade, muito preocupados em estar passando lixo assinado que fica voando na rua às vezes, a gente tem aquela outra parcela que está mais preocupada com a reação direta do consumidor. Essa parcela que está preocupada com a reação direta precisa trabalhar a educação, precisa trabalhar a conscientização, precisa trabalhar seus próprios clientes. A gente percebe, principalmente nas redes menores, que os clientes têm muitos fregueses assíduos, que vão sempre na mesma loja. E um entendimento que a gente tem no Ministério é que os supermercados, eles são um canal maravilhoso de comunicação com a sociedade, porque a sociedade entra e sai ali aos milhões todos os dias. Então, se a gente tem aquela estrutura como uma estrutura conscientizadora também, em que se possa trabalhar essa questão das sacolas plásticas, a questão do consumo de energia, do consumo de água, né? A própria arquitetura do supermercado favorece essa conscientização. Então, a nossa intenção é sempre articular mais e conseguir trazer mais os supermercadistas para essa compreensão, para que eles abram mão do medo de perder o seu cliente e passem a ser comunicadores, passem a ser conscientizadores também. É verdade, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí.
Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o uso de sacolas plásticas no Brasil. Participam do programa a gerente da campanha Saco é um Saco, do Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Daltro, e a membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-DF, Daniele Nobre. Daniele, no bloco anterior a gente conversou sobre essa questão da conscientização dos donos de estabelecimentos comerciais com relação ao uso das sacolas. Agora, infelizmente, a maioria dessas sacolas a gente sabe que não tem uma qualidade, não tem boa qualidade. Você, muitas vezes, quando vai fazer as compras e precisa usar a sacola, você tem que colocar 2 sacolas para embalar 3, 4 produtos, não é? Fazer sacolas resistentes também não iria diminuir a produção e o uso dessas sacolas? Sem sombra de dúvida. Inclusive, há poucos dias eu li, a ABNT, ela parece que passaria a certificar a qualidade dessas sacolas. Existem normas técnicas, especialmente uma 14.937, que discorre sobre todos esses paradigmas, esses requisitos de certificação pela ABNT. O que é muito importante, porque aumenta a qualidade do produto, e um produto mais resistente, né, em tese, você se utilizar apenas de um elemento daquele produto, se ela uma fosse maior, mais resistente, maior. Seria mais resistente, e sendo mais resistente, não tem necessidade de você colocar uma dentro da outra. Ou seja, o excesso de consumo pelo cidadão, pelo consumidor de sacolas plásticas reduziria. E como é que o Ministério vê essa questão, Fernanda? A gente sempre incluiu a questão da resistência das sacolinhas como um dos fatores para a redução do uso. Isso é absolutamente patente, é notório. Se você tem no Brasil um constante afinamento daquela sacolinha, você tem o uso triplicado às vezes, né? Duplicado, triplicado, é desnecessário. Então, a própria indústria do plástico, também consciente disso, também preocupada com a imagem do seu produto, defende a qualidade das sacolas. E a gente acredita que isso é também um dos caminhos. O Ministério do Meio Ambiente, ele entende que a questão das sacolas, ela depende de um mosaico de soluções. Entendo. Não é só a gente mudar o material, não é só a gente fortalecer a sacola. É um conjunto de ações. É um conjunto de ações, que vai desde ações de redução voluntária, banimento total, passando pela cobrança, passando pela resistência das sacolas, passando pela coleta seletiva que funcione, passando pela educação do consumidor, do cidadão, de fazer a separação do lixo corretamente. Então, é uma série de ações, uma série de nuances necessárias para que a gente tenha uma redução no consumo. Então, para algumas cidades, vai funcionar o banimento total, voluntário, como acontece... Parece que em Belo Horizonte a situação já está bem avançada, não é? As pessoas realmente na cidade estão optando por deixar a sacolinha de lado, e muitas pessoas voltaram a usar aqueles velhos carrinhos que as nossas avós usavam. Não é? Belo Horizonte tem uma situação interessantíssima, porque... Na verdade, eles partiram de uma legislação municipal que foi bastante discutida, teve o seu texto mexido várias vezes, até chegar numa conclusão de um período de adaptação da sociedade para, então, a retirada da distribuição gratuita. Mas uma questão interessantíssima em Belo Horizonte é que eles têm uma forte associação de donas de casa. A associação de donas de casa entrou tão forte nisso, entrou tão inteiramente nisso, começou a estimular as mulheres, aquelas que são donas de casa mesmo, que ficam em casa, a confeccionar sacolas retornáveis. Então, aquilo virou também uma fonte de renda. E ao mesmo tempo que a associação conscientizava, fazia essa capacitação para produção de renda, geração de renda, isso foi se multiplicando. Então, em Belo Horizonte, houve uma redução, se eu não me engano, de 97% do consumo de sacolas plásticas. Uma redução significativa, que foi feita, abraçada pela sociedade também. Agora, outros exemplos acontecem, né? Belo Horizonte é a partir de uma lei e a partir da articulação. A grande máxima, o grande ponto de convergência de todas as atitudes que deram certo, todas as iniciativas que deram certo, é a articulação com todos os atores da sociedade. Sem dúvida. Em Xanxerê, em Santa Catarina, foi uma redução de mais de 93%. Voluntária, não tem lei na cidade. Foi voluntária. Foi uma articulação dos supermercadistas com o governo local,
com as lideranças comunitárias. Então, eles fizeram de tal maneira uma campanha educativa com a sociedade, com a comunidade deles, que a redução foi de 93%, completamente voluntária, sem necessidade da coerção da lei. Entendo. Isso é muito interessante. Agora, Daniele, caso os donos de estabelecimentos quisessem cobrar as sacolas plásticas, isso seria possível? Por exemplo, eles podem destinar para cada consumidor um número X. Se esse número for excedido, o consumidor paga pela sacola. Isso pode ser feito? Isso pode ser feito, mas, na realidade, isso, de certa forma, apesar de não ter nenhuma dúvida, o consumo mediante onerosidade, reduza o excesso desse mesmo consumo, não deixa de causar um certo desconforto, né, para o próprio consumidor, que sabe que tem um certo custo em cima já embutido, digamos assim, naquela sacolinha que ele usa normalmente. E fora outros custos que ele acaba por desembolsar, custo de deslocamento até o estabelecimento comercial, os próprios impostos que já vêm embutidos nos preços dos produtos, os quais ele adquire dentro do supermercado. Então, de uma certa forma, não é de um todo errado, mas veja, pode causar um desequilíbrio dentro dessa relação de consumo. Porque o consumidor ele já é naturalmente onerado, ele passaria a ser onerado mais uma vez. Então, isso pela relação de consumo, diante dos direitos de consumidor, isso não me pareceria muito justo. No entanto, Fernanda colocou muito bem, é uma forma de restringir o excesso? Não tenha dúvida. É uma forma de restringir o excesso. Agora, a meu ver, eu acho que por uma questão até de segurança dessa própria relação de consumo, ou seja, toda a cadeia produtiva e destinatário final como consumidor, eu acho que esse custo minimamente poderia ser dividido entre aqueles que são os fabricantes, os distribuidores, os fornecedores, no caso, o consumidor, eu acho que não teria como se livrar disso, e até o próprio poder público. Por que não pensar de uma forma mais abrangente, né? Quando a gente fala em cobrar a sacola, todo mundo sobe nas tamancas, né? Fica todo mundo... É o efeito intimidativo do gasto. Sobe nas tamancas e faz essa conta meio intuitiva, não, esse valor já estava embutido, eu estou pagando de novo e tal. Mas, quando a gente dá o desconto do valor da sacola, porque isso acontece em muitos, tem algumas redes de supermercado... Na compra? Na compra. O Rio de Janeiro, Você chega, faz isso. Exatamente, a legislação do Rio incorporou uma atitude que já era feita por uma grande rede supermercadista. O que é? A cada 5 itens, se você não usou a sacola, ele te dá um desconto de 3 centavos, que é o custo da sacola. Isso mesmo. O aproveitamento disso é mínimo. As pessoas não usam. Por quê? Porque 3 centavos é nada. Entendo. É módico, né? Entendeu? É a questão nada. da consciência mesmo. E, infelizmente, às vezes, quando pesa no bolso, porque em inúmeros países isso é feito. Você tem um número X de sacola, mas são sacolas grandes e sacolas resistentes. Se você quiser usar mais, pague por elas. Exatamente. Não, isso é uma alternativa interessante de você ter um número limitado para cada consumidor. É interessante. A pergunta é, será que o consumidor brasileiro vai aceitar isso? Porque quando a gente faz essa conta, ela nunca bate. Quando você dá o desconto, a pessoa acha que é pouca coisa. Quando você cobra, ela acha que é um absurdo. E é o mesmo valor. Entendo. Né? Então, por exemplo, você faz uma compra grande e sai de lá com desconto de 18 centavos. Você fala... Não faz diferença nenhuma. Eu prefiro ter todas as sacolas, levar para casa. É a questão realmente da conscientização ambiental. Exatamente. E aí você tem a coisa de você usar como sacola, como saquinho de lixo e, ao mesmo tempo, você fala assim, bom, eu não vou pagar pela sacola plástica. E o saco de lixo é caro demais. Mas normalmente a gente compra um rolo de 100 sacos de lixo. Se você divide o valor, dá o mesmo preço da sacola plástica por um saco de lixo. Né? Então, realmente, a conta parece que quebra sempre para o consumidor. É complicado mesmo essa relação, é bem complicada.
A nossa intenção é sempre reforçar a conscientização. A pessoa abrir mão da sacola, não porque ela está recebendo um desconto, ou porque ela não quer pagar. Exatamente. Mas porque ela percebe que tem uma alternativa durável que faz com que ela não precise daquela sacola. Que quando ela separa o lixo em casa, ela usa muito menos plástico do que ela usaria se ela misturasse tudo. Então, através dessa conscientização gradual, a pessoa mesmo abre mão da sacola plástica sem a gente precisar de um incentivo ou de um desincentivo. É verdade. O que eu acho, se você me permite só concluir, que esse trabalho em conjunto por uma conscientização, né, por parte principalmente de nós que somos consumidores, isso diminui o impacto, o impasse que passa a existir entre a relação do direito do consumidor e o direito ambiental. Como é que faz? Você é consumidor. Se vai ao mercado não tem sacolinha, ele sai, o consumidor sai insatisfeito, porém já automaticamente está preservando o meio ambiente. Se vai ao mercado tem sacolinha, ele sai razoavelmente satisfeito, sem a conscientização, ele não vai estar também preservando o meio ambiente. Então, como é que fica essa relação entre o direito do consumidor e o direito ambiental? Então, isso é uma coisa que realmente só pode ser trabalhada mediante um bom projeto de conscientização. E aquilo que eu digo, Fernanda, sai de dentro, vem de dentro para fora. A pessoa não pode só estar com todas as regras decoradas na cabeça. Não, tem que vir de dentro para fora. Tem que colocar em prática no dia a dia. No dia a dia. Direito ambiental é direito difuso. Como direito do consumidor, né? Também. Tudo que é difuso, que não é de ninguém, mas é de todo mundo, tem uma dificuldade muito maior para ser implementado. É verdade. Compreendido. Esperamos que haja uma maior conscientização e que a gente, dentro das nossas casas mesmo, a gente possa colocar tudo isso que a gente conversou aqui em prática. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço, Carol, por mais essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Dani. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!